Olá, pessoal, queridos ouvintes aqui da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês, sempre aos sábados às 11h30. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. E hoje nós vamos receber aqui, na verdade, 2 convidados que estão retornando, porque a gente tem já programas com eles gravados, Rodrigo Vasconcelos e Cecília Alecrim. Hoje nós vamos conversar sobre sexualidade e ancestralidade. O que será, né, José, que essas duas coisas aí têm a ver e como que elas travam o nosso processo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Obrigada. Fica a dica aí, quem quiser depois do programa, conhecer os assuntos que a gente já abordou em outros programas. O Rodrigo tá no programa 22 e 23, lá no canal da Consciência 81, e a Cecília é o programa 35. Tá bom? Fica aí a dica para vocês. E vamos lá, gente. O que ancestralidade e sexualidade, como elas conversam aí? Bom, então vamos começar pelo começo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, tá bem? Um prazer. Então vamos rebobinar a fita e ir lá para o Velho Testamento. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente observa, eu não vou me aprofundar muito na questão de Adão e Eva, mas ali vem uma informação interessante. Nós temos 3 figuras, Adão de um lado, Eva do outro, e uma tal de serpente no meio. Essa serpente, ela está relacionada a uma raça que, vamos dizer, que interferiu no nosso processo evolutivo. Sabotou. É mais ou menos por aí, né? Por um lado foi bom, porque deu esse corpo físico que nós temos, que até então a gente, vamos dizer, que transitava num corpo um pouquinho mais primitivo. Porém, o que acontece, José? Se a gente observa, Adão e Eva têm uma menção que viviam no paraíso. Ou seja, tudo que Adão e Eva necessitava, o planeta, entre aspas, Deus, provinha. Por isso que existe essa menção de paraíso, ok? Mais à frente, quando a gente tem a interferência dessa serpente, ou melhor, dessa raça, o que acontece? A história do pecado original, e você tem Eva, a serpente, sabotando o processo da Eva, consequentemente o processo de Adão. Ali vem uma culpa ou um pecado direcionado por Deus, um castigo, e ali você tem claramente o que? Tanto Eva como Adão, eles sentem vergonha do quê? Da nudez. Da sexualidade. Da sexualidade. E a partir dali, Eva corre para um lado e Adão corre para o outro. E outra coisa, eles se escondem, né? Se escondem. Escondem suas vergonhas, né? Exatamente. Não é assim que se menciona lá? Sim, a partir do momento que Adão vai para um lado e Eva vai para o outro, a capacidade de cocriação deles deixa de existir. Tá desmontado. Lógico, era uma manobra que essa raça tinha para quê? Para quebrar a nossa capacidade de cocriação. E manipulá-lo. De manipular. Então, ok, deram o corpo físico, mas a capacidade cocriacional da gente continuava. Como que você vai manipular uma raça se essa raça é próspera? Se essa raça tem capacidade de desenvolver de forma autônoma, sem a ajuda dos deuses, entre aspas, o processo dela. Então era confortável. No momento que eles quebram a energia sexual da gente, ou seja, Eva vai para um lado e Adão vai para o outro, a capacidade de cocriação deixa de existir. Tanto é que lá a gente sai do paraíso e vai o quê? Para um período do quê? Negativo, de dificuldade, desarmonia, de guerra, de dor. Estamos em 2022, chegando a 2023. Se você junta o período do Antigo Testamento, dá tantos mil anos. E até hoje, em 2023, se a gente parar para olhar, Adão está correndo para um lado ainda e a Eva está correndo para o outro. Até vou aproveitar essa deixa e fazer uma pergunta que foi mandada para a gente lá nos stories do @consciência81, que é a sexualidade está ligada à prosperidade? Totalmente. Porque, olha só que interessante. O que as raças vieram buscar da gente? A nossa prosperidade. A nossa prosperidade. E da onde que vinha essa prosperidade para a gente? A liberdade de movimentar e transitar sem dogmas, sem castrações,
na inocência, né? Exatamente. Que é a nossa origem, né? A nossa natural essência Origem. é a inocência. Ou seja, a né? naturalidade. A naturalidade das coisas. Então, por exemplo, quando essas raças chegam no nosso planeta, o que mais deixou eles assim, cismados, como que eles cocriam, como que eles vivem uma relação homem e mulher de uma forma harmônica, como que eles procriam, e tudo aqui é acessível a eles. E a gente aqui tem que buscar laboratórios tecnológicos não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e não temos a mesma coisa, não cocriamos da mesma forma. Uhum. E essa raça não volta para a fonte, né? Não volta. Exatamente. Exatamente. Assustava a nossa capacidade de cocriação. E eles não tinham isso. E aí quando a gente fala da sexualidade e da prosperidade, é porque a energia sexual, eu falo assim, ela é um quantum energético que explode. Ela é um quantum de energia que, se você está com ela sendo direcionada, trabalhada, você consegue plasmar esse quantum da tua energia básica, da tua energia sexual, na tua estrutura eletromagnética, e eu falo assim, esse spin quântico, ele começa a trazer aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente quer. E aí toda a perseguição que o Reich sofreu, né? Porque Exato. ele falou que a importância do orgasmo, né? Exatamente. Como o orgasmo resolvia dores, sofrimentos, deixava a pessoa liberta, né? Eu costumo brincar com as minhas alunas assim, gente, o orgasmo é a maior fonte de cocriação que existe nesse planeta. Aproveitem o orgasmo de vocês, não desperdicem o orgasmo de vocês. Porque é nesse momento que você pega eu falo assim, o que é o orgasmo? O orgasmo é a explosão da nossa centelha divina. A explosão da centelha divina, ela traz para mim tudo que eu necessito na minha sobrevivência. Então, se a gente comparar com a centelha divina e antes a gente olhar que quando Adão e Eva, né, tiveram ali a tentação da serpente e inseriram culpa nesse ato, Sim. é totalmente oposto, né? Exatamente. Ou eu assemelho o orgasmo à centelha divina ou à culpa. Exato. Exatamente. E foi Então, assim, é bem Tem alguns complexo. autores que falam, inclusive, que o orgasmo é Deus fazendo sexo com Deus. Exatamente. Entendi. Mas E- gente, é exatamente isso. E o Eu fico apaixonada nessas coisas. E é interessante você comentar isso, Caterine, pelo seguinte, quando a gente fala de ancestralidade, a gente traz essa culpa nesse corpo, nessa memória celular. Sim. Por mais que a minha chegada na Terra, um exemplo, sei lá, foi há 5.000 anos, essa carcaça aqui, ela já existia. Entende? Então ela já vem com essa memória celular, essa informação, sexo, tabu, culpa, dificuldade, esta dissociação de masculino e feminino. Sim. Então a gente já chega... Essa separação, né? Essa Exatamente, dualidade. A gente vai chegar nessa exatamente. palavra, que é dualidade, né? E a gente já pega essa informação. E é muito interessante que tudo que está na dualidade, elas têm que... Vai chegar um certo momento que elas têm que se equilibrarem para um ajudar o outro. De alguma forma, De né? alguma forma. No processo individual, ou no processo de distanciamento, não existe essa cocriação, não existe essa troca, não existe esse equilíbrio. E falar de concriação, tem uma outra pergunta que fizeram pra gente também lá no Instagram, que é: não consigo ter filhos. Isso significa que eu tenho problemas na minha sexualidade? Porque a gente falou aqui de, por exemplo, de cocriar, de reprodução. Esse bloqueio também pode impedir isso, ou pode ser que isso seja uma questão desse momento, dessa vida, Da dessa experiência. experiência? Tem até a ver com ancestralidade também, né? Muito. Memória do corpo, né? Muitas vezes tem processo da ancestralidade e o processo do corpo que está sendo utilizado naquele momento. Às vezes a mecânica energética daquele corpo precisa fazer algumas organizações aqui na linha de ancestralidade para liberar a própria estrutura da memória celular deste corpo. E assim ela conseguiu Aí ela conseguiu. gerar. Isso também é uma grande dificuldade, acredito, até para quem está ouvindo, separar, né, o nosso corpo físico, a nossa parte física dessa outra parte, né, que a gente chama de essência, alma, né? É muito interessante essa pergunta, você sabe por quê? O ano passado, foi o ano passado, eu mais o Rodrigo parimos no mínimo 10 filhos, né? As meninas não conseguiam engravidar, já tinham feito tratamentos caríssimos. Quando Muitas nós entramos na linha de ancestralidade e eu entrei na reorganização da energia sexual,
eu tô com um monte de netas e netos aí. E é muito legal, por quê? Porque eram pessoas que não tinham conhecimento espiritual nenhum. E o movimento aconteceu em menos de 4, 5 meses, essas mulheres engravidavam. Então, e quando a gente consegue fazer a conexão da sexualidade dela, limpando a parte ancestral materna e paterna, é o que elas me relatam hoje. Cecília, parece que depois que eu tive filho, parece que agora o encontro com o meu esposo, a parceria com o meu esposo, virou uma chavinha que eu não tinha antes. Exatamente. E acredito que até a relação com os antepassados. Sim. Mesmo Sim. que às vezes já mortos, né? Sim. Até a relação de memória com os antepassados melhora também. Porque quando você assume aquele corpo, você assume aquela história e você reorganiza algo, automaticamente você está curando a tua linha ancestral. Exatamente. Entende? Sim. Então, a melhor forma da gente ajudar os nossos ancestrais, não necessariamente seja apenas com rezas, mas o que é? A gente reorganizar a nossa vida aqui. E ser melhor aqui, né? Aqui. A gente está fala... honrando a memória, né, Não deles. tem também. A gente fala muito dessas questões negativas, né, que a gente traz da ancestralidade, mas a gente não traz só as coisas negativas não, tá, Sim. gente? Sim. É porque a gente foca o negativo porque é onde a gente quer melhorar. A gente E é onde que também dói, né? Mas tem coisas muito, muito bacanas que a gente traz dessa ancoragem. Que devem dessa... ser reverenciadas, né? Exatamente. Até para o sistema, né? Exato. Você honrar o sistema, né? E Exatamente. reforçar o sistema. Exato. Qual que é a outra perguntinha que tem? Vamos lá. O que você ia A outra perguntar? uma pergunta que fizeram aqui também é agora sobre ancestralidade, né? Acredito que a pessoa deve ter assistido o primeiro programa do Rodrigo sobre maldições. Ela fala: como posso descobrir se na minha família existe algum tipo de maldição? Olha, para você saber isso exatamente, você tem que passar por atendimento. Para a gente entender até que ponto aquilo é a maldição de uma família, ou até que ponto aquilo é uma parte da história daquela pessoa. Não necessariamente que tudo aquilo que a gente entende como negativo, necessariamente vai ser uma memória. Desculpa, necessariamente Uma será maldição. uma maldição. Bom, querendo ou não, maldição também é uma memória. Sim. Entende? Então, para a pessoa ter um entendimento claro, é a partir de um atendimento. Ou seja, não existe um sintoma físico que eu tô passando, porque aquele Não. sintoma que tanto pode ser a maldição como pode ser uma experiência minha, vão estar misturados. Porque, um exemplo, vamos supor, vem uma situação, vamos colocar física mesmo, Sim. doença. Uma doença. Poxa, meu pai, minha mãe, meu avô, tataravô. Ok, aquela informação vem. Porém, se aquela pessoa conseguir ressignificar, entender o porquê daquela doença e reorganizar o processo dela, automaticamente ela está curando toda aquela historicidade, que não necessariamente seja uma maldição. E a gente aqui já falou até em vários programas que as coisas que acontecem com a gente, não é que elas têm peso bom ou ruim, elas são caminhos, né? Exatamente. São caminhos. Como é que a gente vai entender dentro desse processo tão complexo para onde a gente vai olhar? Aí vem as sinalizações, né? Sim. As nossas maiores questões, as Às vezes tem questões que que pegar no aparecem físico no para corpo. você prestar atenção, né? Exatamente. Às vezes você tem que Como ele piorar falou, onde muito. dói, né? Sim. Como o Gasparito falava, né? Você tem que ir no fundo do poço para Exatamente. depois levantar. Tem Exatamente. até uma história de um cachorrinho que deitava num lugar, num posto de gasolina, assim, e tinha uma coisa que machucava. E esse cachorrinho chorava ali. Não sei se alguém já me contou essa história de vocês. Não. Ou alguém me contou. E aí alguém, uma pessoa que foi colocada, mas por que ele não sai dali? Aí o frentista virou e falou: ainda não doeu o suficiente. A hora que doer, ele vai levantar e vai sair. Então tá incomodando, ele já tá sentindo um negócio. Mas enquanto não doer assim, e não consigo mais ficar aqui, é Sim. aquele lance do confortável, mas que é o que dói, mas que eu conheço, né? Então a Exato. gente precisa às vezes desse impulso, né? Pra se movimentar. E nisso que você tá comentando aí, eu ultimamente ando comentando isso muito com os meus clientes. A gente vê essa questão da negatividade das coisas, principalmente na área da sexualidade, que agora fala assim, deu um boom, né? Que as mulheres querem conhecer a sexualidade, que entram e mergulham numa história muito, muito dolorosa dos ancestrais, delas mesmas. E aí, olha só que interessante a informação que me passaram. Tá tudo aflorado, não tá? A escuridão parece que tá saindo aquela escuridão de todos nós. Mas a espiritualidade vem falando assim que esse é um momento mágico que está acontecendo com a gente aqui na Terra agora. Porque quanto mais essa euforia, mais essa dor tá batendo em todo mundo, é porque tá no processo final. Eu digo que assim, enquanto a gente ainda acha que tem jeito de fazer
de outro jeito que não é o jeito real, é. a gente continua tentando. Exatamente. Quando a gente bater a cabeça e chegar no ponto e falar, não dá, eu preciso de ajuda, não dá pra fazer desse jeito, aí a gente se abre pra olhar. Enquanto não acontece isso, a gente fica tentando fazer do nosso jeito, né? E o mais legal de tudo é o quê? Que a gente fala muito da escuridão. Só que eu falo assim, tem uma hierarquia espiritual que está por trás disso, que tem tanta luz e que está nos guardiando para a gente conseguir dar conta dos nossos processos, que às vezes essa euforia da escuridão é a própria luz falando assim, ó, vai mais um pouquinho, está incomodando, mas vai mais um pouquinho que eu estou quase conseguindo chegar aí. Uhum. Então esse é um momento, eu falo assim, é um momento lindo que está acontecendo na Terra. A gente não pode ver pela parte só da escuridão, a gente tem que ver que essa luz está cada vez mais próxima, porque a gente não quer deixar mais lixo dentro da gente. Não tem mais como deixar. Exatamente. Até pra usar aquele exemplo do copo também que tá sujo, né? Você começa a colocar água Sim. limpa, Sim. você não vai ver água limpa. Você Sim. vai ver um turbilhão de coisas ali, aquela Uma sujeira mistura, misturada na água, você fala, não tem mais jeito. Se você continuar colocando água limpa, uma hora essa sujeira toda sai e você vai Sim. ficar com uma claridade ali dentro. Né? Exato. O que você ia falar, Vasconcelos? Era exatamente o que você falou a respeito da você está vendo a escuridão, mas subtende que também a luz está próxima. Exatamente. E eu falo assim, aí essa luz é os nossos orgasmos divinos, né? Sim. É a explosão de tudo isso que a gente tem dentro da dá gente. até pra gente fazer uma comparação, aquele insight, aquele momento de iluminação que você tem, às vezes, fazendo um curso, fazendo uma terapia, aquilo é no mental, no nosso campo mental. Sim. Quando isso vai pro físico, isso é representado pelo orgasmo mesmo, né? Exatamente. Então, gente, a gente tem que ter muitos orgasmos. Isso é parte da nossa essência. Faz parte do físico, né? Tem uma outra pergunta aqui sobre ancestralidade, que é como posso perdoar um ancestral? Vamos imaginar. Eu imagino que essa pessoa pensou assim, o vô fez uma pi lá no fundo e ferrou a família. Como que eu trabalho Eu sou o perdão? vítima desse vô. É, isso. Mas eu sou o vô Nem lá conheci o vô. Quando eu vi essa pergunta, eu imaginei, alguém lá no passado Perfeito. fez uma caca, né? É. E aí eu me sinto vítima dessa situação. Ótimo. Como eu posso então, perdoar? o que eu quero, Caterine, que você refaça a pergunta, por favor, que na sequência eu respondo. Do jeito que está Rodrigo, aqui, tá? Como eu posso perdoar um ancestral? Como pode ser o perdão ancestral? Sendo melhor do que esse ancestral. Não repetindo o erro, talvez. Não repetindo. Independente do que o ancestral fez, você pode ter certeza absoluta que ele tentou fazer o melhor. Eu sempre falo isso também. Então, isso é uma coisa que, se a gente entendesse, acabava a briga, acabava a confusão, acabava a maledicência, acabava-se as demandas neste planeta. Se aquilo que o meu ancestral ele fez, e eu entendo como um erro, como uma mácula, como algo deplorável, a gente entende que se a pessoa ela sabe fazer, ela vai fazer o correto. Ninguém erra porque deseja, propósito. gosta. Tem Exatamente. uma frase que eu gosto muito que é: todo mundo tem uma boa justificativa para fazer o que fez. Exatamente. Então, ele deu, ele Não fez é que aquilo. você vai aceitar, mas para ele aquilo era o caminho, para aquela era a saída. Exatamente. Aí a gente entra no crivo do quê? Das verdades. Então ele fez o que era de melhor. Se estava certo, se não estava errado, a gente tem que ver a época, período. E muitas vezes, para a gente olhar alguma coisa, a gente tem que ter uma visão totalmente neutra, né? Exatamente. Impessoal, né? Impessoal, imparcial. Verdade. Então, os efeitos chegaram, tá, ok. O que eu posso fazer para ressignificar aquela situação? O que eu posso fazer pelos meus descendentes? Ou até para os meus aqui contemporâneos. É o que a Cecília falou também, né? Falou que a gente só olha o lado negativo que a gente traz da memória ancestral e o lado positivo. Então, às vezes é melhor buscar o que você tem que agradecer aquela pessoa que fez a caca para depois perdoá-lo. Vamos agradecer primeiro, Exatamente. né? E entender o seguinte, que no momento que a gente para de ficar validando aquela coisa ruim, aquela situação negativa, a gente pode pegar aquele fiozinho que alimenta aquela negatividade e, é o que você falou agora, José, e plugar em algum processo, em alguma faceta positiva daquele ancestral. Entende? Sim, pois não. Agora, por exemplo, olha só que interessante. Nós, fora os ancestrais, nós não temos na nossa história, Sim. da nossa
caminhada aqui na Terra, quantas vezes nós não fizemos cacas? Muitas, ixi. Com Quantas certeza. vezes nós precisamos de ir lá no nosso limo para enxergar quem somos? Pergunta, será que aquele tataravô não fui eu? Em outra linha de Em tempo? outra linha de tempo? Então, tá tudo certo, gente. Então, não tem nada errado. Tem uma vertente também que eu gosto muito, que fala do Curso em Milagres, que fala assim, você tem que se perdoar para conseguir perdoar o outro, né? Ou, na verdade, ao contrário, você tem que perdoar o outro para conseguir se perdoar. Porque vamos Sim. imaginar que se você é esse ancestral reencarnado agora, você perdoando ele, você está se dando o auto-perdão. Né? Exato. Dando Todos somos, e oportunidade. se todos somos um, né? Por que você não vai perdoar? Exatamente. Você é ele mesmo. Na realidade, a gente está dando a oportunidade da gente acertar. Exatamente. Vamos para uma outra pergunta que apareceu aqui. Quais as principais crenças que travam a nossa sexualidade? Olha, a principal, eu vou falar que foram os sistemas religiosos que foram inseridos na nossa O pecado, memória, né? na memória celular. É a história do Adão A e Eva. condenação eterna, se a gente pensar, né? Exatamente. A gente até fala isso, que pai amoroso, que, né? O todo, a essência de Deus é extremamente amoroso. Que pai condena o filho eternamente por um pecado, seja ele qual for, Sim. né? Quem tem filho, quem tem essa relação de pai e filho com alguém, sabe né? É impossível você condenar alguém para sempre, mas a igreja se utilizou disso para atravancar As o processo. religiões, de uma forma geral, né? Justamente porque o processo de cocriação ligado à energia sexual eram tudo para as religiões, não por um indivíduo como Porque todo, a gente né? precisava acreditar que o poder vinha através de algo, né? É. E que a gente não tinha esse acesso direto ao poder. Você tem que se Mas religar aí, através de alguém. se a gente volta lá para trás, na época de Adão e Eva, essa raça, que tem lá a menção da serpentezinha, serpente. essa raça, ela precisava ser adorada. Uhum. Ela precisava do quê? De toda uma projeção energética da gente humano. E se alimenta até hoje das nossas emoções. Do medo, né? Principalmente. Exatamente. Do medo. Então, muito daquilo que foi manipulado das religiões, vamos dizer assim, tiveram essas raças manipulando. E elas tinham que quebrar sempre a nossa capacidade, a nossa troca de energia sexual. Quebrando ali, eles reinavam. A capacidade da gente realmente cocriar como deuses. Né? Exatamente, porque lá atrás não existia religião, José. Lá atrás era nós e os sistema. elementais, esse planeta. Mas a gente for nesses 2000 anos mesmo, antes de Cristo não existia o cristianismo, não é? Exato. É só a gente pensar nisso, Sim, né? exatamente. E vocês têm um espaço super bonito, né? Gente, Fala pra lindo, gente do né? espaço Lindo. de Vai lá. vocês. Fala pra Fala, gente que Rodrigo, vocês eu não vão consigo. vocês têm cursos que vocês ministram lá. Conta pra gente um pouquinho. Exato. Como é que funciona pra gente desbloquear, né? Tratar a nossa ancestralidade e desbloquear Vamos resolver. a Bom, sexualidade. então vamos lá. Vai lá, A Rodrigo. partir do ano que vem, de janeiro, dia 24 de janeiro, exatamente, uma terça-feira, começa o nosso primeiro curso de magia ígnea das 7 chamas sagradas, né? Nossa, que Vai legal. estar sendo o núcleo, né, depois da Bahia, o segundo núcleo no Nordeste, Nossa, cara. se ligado, logicamente, ao Colégio de Tradição de Magia Divina. Então, esse é um curso de 5 meses, né, onde a gente estará formando magos do fogo. Olha que legal. E pra quem quiser saber mais informações, Aí passem os no- contatos de vocês. Vai, Rodrigo. Bom, o telefone já tem, né, 85 991 27 3155, ou no Instagram, né, Alecrim.natura. alecrim.natura, exato. E a partir do primeiro final de semana de fevereiro, primeiro final de semana de abril, nós vamos ter as vivências com as mulheres do despertar da energia feminina. E nós vamos ter o primeiro evento em julho. Olha que legal. Eu não falo que eu falo assim que é o evento mais esperado por todas as minhas alunas, que é o despertar da sexualidade divina. Eu acho que todas as mulheres deveriam entrar em contato pelo menos com essa ideia, né? Porque é realmente muito legal. E para quem quiser mais informações, 996456414, 85 Fortaleza. Ou no Instagram. Ou no Instagram, @Alecrinatura.
Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela Mais uma presença. vez. Agradecemos, Caterine, Né? José. A gente fica aqui a recomendação para vocês assistirem os outros programas que eles participaram, que dão uma grande ideia, né? Embasamento, né? E a gente se vê no próximo sábado aqui na Vibe Mundial. Obrigada. Beijos. Até.